Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotin. Eu entendi, doutor Paulo Pedrosa parece que tem que se retirar. Apenas, se Vossa Excelência me permitir, presidente, senador Fernando Bezerra, na esteira, não é uma pergunta longa, eu vou posteriormente falar e fazer meus questionamentos, mas Vossa Senhoria falou a respeito dos valores que foi questionado da Eletrobras, não é? Da privatização da Eletrobras. Eu acrescentaria, acho que seria interessante, que soubesse dessa forma mesmo resumida, os valores das distribuidoras, porque recentemente aconteceu a Assembleia Extraordinária da Eletrobras que disponibilizou, permitiu, autorizou a privatização das 6 distribuidoras, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Piauí e Alagoas, não é? Seriam essas 6. Porque parece que o valor para a privatização, o valor mínimo de leilão é R$50 mil. Que o senhor falasse de patrimônio de valor. Com a palavra, doutor Paulo Pedrosa. É inacreditável. Quer complementar a pergunta? Não, porque eu vou falar depois. Eu acho que seria interessante ele falar desses números mais gerais. É inacreditável. Quer dizer, essas empresas distribuidoras, senadora, né, ao longo do tempo elas foram acumulando prejuízos. Então, elas acumularam para a Eletrobras prejuízos de 25 bilhões de reais. Né? Então, algumas dessas distribuidoras, uma a qual eu me referi, em um ano de custos excessivos de operação e de perdas, consome 43 anos da rentabilidade que a ANEEL coloca nas tarifas para a empresa. Então, são empresas que estão em extrema dificuldade, né, com patrimônio negativo, então elas estarão sendo vendidas cada uma por 50 mil, mas o comprador terá a obrigação de investir algo como 13 bilhões de reais no investimento das empresas. Não, assim. Mas a dívida, pelo que foi aprovado, toda essa dívida que o senhor se refere, ela fica para a Eletrobras. Sim, é verdade. Ela não é repassada para os compradores. Essa não é toda a dívida, senadora. Há ainda um resíduo de 13 bilhões. Não, mas ela será saneada. Ela será vendida saneada. Não será, senadora. Desculpe. Os 50 mil é o capital a ser colocado, mas as distribuidoras continuarão, sim, com um conjunto de dívidas que somam da ordem de 13 bilhões. E o compromisso de investimento. Agora, um ponto importante é o seguinte, essas distribuidoras, senadora, nesse caso, não há uma decisão do governo de privatizá-las. Essas distribuidoras estão numa situação diferente. Em 2016, portanto, no governo passado, né, não houve a decisão de renovar a concessão dessas distribuidoras. Então, as distribuidoras se separaram da concessão. Então, hoje nós temos empresas antigas concessionárias de serviço público que deixaram de ser concessionárias. Então, o caminho natural delas seria a liquidação. Quer dizer, que seria um caminho catastrófico, as empresas teriam que ser liquidadas, porque a Constituição diz que sem licitação não se pode outorgar, né, uma concessão para um agente. Então, se criou uma impossibilidade, as empresas iriam caminhar para o limbo, inclusive com o apoio do Congresso, através da medida provisória 735, para evitar esse colapso, se permitiu que as concessões fossem vendidas junto com as empresas antigas concessionárias. E é esse o movimento que está sendo feito agora. Então, na verdade, se a Assembleia da Eletrobras não tivesse acontecido, os prazos eram tão apertados que as empresas entrariam em imediato colapso, né? E isso teria seria extremamente prejudicial ao atendimento da região. Então, o preço não reflete, na verdade, essas empresas estariam sendo vendidas por 13 bilhões mais 50 mil. Né? É lamentável que o senhor vai sair, mas vai continuar aqui um representante do Ministério de Minas e Energia, que acredito terá condições de dar continuidade ao debate, porque as informações que nós temos, oficiais, inclusive nós temos aqui, eu tenho aqui em mãos a ação, inclusive que nós entramos na Justiça, e que mostra que não tem nada desse endividamento ficando senadora, aí não há dúvida, patrimônio eu me ofereço, senadora, a lhe procurar com os dados da empresa, porque há uma discussão, digamos assim, de modelo, de lógica, até de interesses do que seria melhor. E há uma questão fática. A questão fática são os números, os balanços, os dados. Essa, eu tenho certeza que nós vamos conseguir convergir com a senhora e lhe mostrar, né, os números reais
porque aí não pode parar dúvidas em relação a isso. Eu me disponho a fazer isso e, através da assessoria da Marta, eu compartilho com a senadora e com os membros da comissão todos, se o senador Fernando Bezerra entender que assim é mais conveniente. Não, com certeza. Eu acho que até o momento da votação do projeto da Eletrobras é importante que todas as dúvidas sejam esclarecidas. Essa da senadora Vanessa é uma questão muito importante, porque ela tem a percepção de que todas as empresas seriam saneadas e as dívidas transferidas para a Eletrobras, o que não é verdade. É preciso esclarecer isso. O que está se resolvendo é a dívida que essas distribuidoras têm com a Petrobras. Mas tem outras dívidas. Tem outras dívidas. Essas distribuidoras acumularam outras dívidas. E quem for assumir a concessão vai ter que assumir essas dívidas e vai ter que assumir compromisso de investimento. Então, o preço da concessão é pelo menos um preço de referência, um preço simbólico, porque as pessoas vão disputar apetite ao risco de quanto estarão dispostos a assumir de dívidas dessas concessionárias. Senador, se me permitir, eu gostaria, porque, de fato, a gente não pode falar, nós temos que mostrar no edital a segurança total, porque tudo que nós lemos, tudo que nós estudamos, inclusive os trabalhadores do setor mostram que todas as dívidas serão assumidas pela Eletrobras, não apenas a dívida perante a Petrobras, mas de conta combustível, de compensação combustível, todas as dívidas continuariam. Nós lhe traremos, senadora, e com apoio do BNDES, empresários, inclusive, do meu estado, essa é a percepção que eles têm, que as empresas serão repassadas completamente saneadas. E que a única exigência seria um investimento não de bilhões, como Vossa Senhoria falou, mas de 500 milhões. Essa é o que está no edital, mas dá tempo da gente pegar o edital e debater essa questão. Senadora, e um outro ponto assim, que é extremamente legítimo, né, tem chegado preocupações em relação, por exemplo, ao atendimento aos sistemas isolados, ou o programa Luz para Todos, ou o subsídio ao consumidor de baixa renda. Então, assim, eu acho que é oportuno esclarecer que esses são programas de governo, né, conduzidos com recursos geridos pelo governo e serão todos eles continuados. Nós até entendemos que, com maior eficiência, vai ampliar o alcance desses programas, né, porque há uma preocupação legítima nessas áreas em relação a esses programas sociais. Na visão de, digamos, um eventual novo controlador privado não teria preocupação com esse atendimento. Pelo contrário, ele tem uma obrigação, né, com esses atendimentos. E, mais ainda, quer dizer, o segmento de distribuição ele é um segmento de monopólio natural regulado. Então, a rentabilidade de cada empreendimento é definida pela ANEEL e ela é comum. Então, assim, ao contrário de um outro segmento da economia não regulada, por exemplo, se pode entender uma empresa localizada num mercado melhor, próxima de um grande centro, tenderia a ter uma rentabilidade melhor do que uma empresa numa área em desenvolvimento. No setor de distribuição, isso não é verdade. A rentabilidade regulatória é estabelecida pela agência e essas empresas, elas poderão se tornar empresas atrativas e melhorando muito a qualidade do atendimento nessas regiões, que essas 6 concessões estão todas entre as 8 últimas na questão de a qualidade de atendimento. Elas vão recuperar esse patamar em benefício da sociedade. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Só um instante. O senador Sérgio Castro pediu a palavra. Na sequência, o senador Hélio José. Presidente, eu queria saudar os secretários que estão aqui hoje nos transmitindo informações valiosas a respeito desse importante programa para o país. E quero registrar que eu estou aqui há cerca de 100 dias. Num desses 100 dias tem uns 70 dias aí de recesso, de carnaval, de proclamação da República, né? É bem verdade. Mas nesses 100 dias, essa reunião é uma reunião que me traz satisfação, porque como engenheiro, como empreendedor, eu percebo de que nós temos um programa planejado, um programa que está sendo executado, perto de 50% dele está executado. Percebo de que há a intenção de rever alguma coisa para aperfeiçoar mais o programa.
e tenho uma esperança que realmente nós consigamos até o final deste ano realizar esse programa e os candidatos a presidente nos apresentem outros programas com essa mesma possibilidade de eficiência, porque eu acredito que precisamos reduzir o Estado. Não sou a favor de um Estado mínimo, mas que tenho certeza de que o Estado brasileiro está muito inchado e precisa ser reduzido, e esse programa vai exatamente nessa direção. Então, quero saudá-los e manifestar essa minha alegria no exercício da minha atividade senadora. Muito obrigado, senador Sérgio Castro. Com a palavra, o senador Hélio José. Ok, Sérgio. Ok, senhor presidente. A questão é a seguinte: o que a gente sente falta nessa mesa é de um contraditório adequado para poder fazer o contraponto às colocações postas. Quero cumprimentar Vossa Excelência e também os nossos nobres colegas do Ministério de Minas e Energia e de outros ministérios que estão aqui presentes, né? O Dino, o Tarcísio, o Márcio e o Pedrosa. Senador, o doutor Nelson Ubner vai ter direito à palavra, só para informar. Okay. Se Vossa Excelência quiser se manifestar após a palavra dele, eu estou querendo passar a palavra ao doutor Nelson Ubner. Ok, eu vou só fazer a minha colocação e depois eu falo a respeito de coisas mais pontuais. A gente protocolou na semana passada a CPI do setor elétrico, exatamente preocupado que não se repita o que ocorreu na 477 e outras questões que praticamente quebrou o sistema elétrico brasileiro, tá certo? E a gente que está no setor elétrico há muitos anos, não achamos que essas propostas, a hora encaminhada, estão 100% adequadas. Então, a CPI seria uma forma tranquila de trabalharmos em conjunto e chegarmos a um veredito construtivo em prol de um modelo mais pensado, mais adequado para o Brasil na questão do setor elétrico. Então, eu só queria registrar essa questão. Hoje eu espero que seja lido essa CPI que contou com 40 assinaturas, né, no plenário, e que a gente possa, o mais breve possível, instalá-la e trabalhar a quatro mãos com o governo, com o setor privado, com a sociedade civil, com todos para aprimorar o modelo. Com relação à complexidade colocada da distribuição, realmente ela é muito complexa, precisa ser analisada com todo o cuidado necessário, e eu não tenho dúvida, Vanessa, que muitos detalhes virão à tona nessa CPI. Então, eu quero só cumprimentar, viu, Paulo, você vai sair, você foi citado nominalmente na CPI, nada contra a sua pessoa, pelo amor de Deus, você é um engenheiro, um amigo, um colega, nada a ver, foi por causa das ações que você está empreendendo no Ministério de Minas e Energia que nós precisamos juntos aqui na CPI apurar, trabalhar 4, 8 mãos e chegar ao modelo mais adequado para essa situação, tá bom? Muito obrigado, eu só queria fazer registro que você vai sair agora, muito obrigado. Muito obrigado, senador José. Você quer... Doutor Paulo quer ainda fazer uma manifestação final? Só agradecer. Obrigado, senador. Eu estou à disposição. Obrigado. Pois não. Então, eu convido para sentar aqui à mesa o doutor Nelson Ubner, que será o nosso último palestrante. Sem querer abusar da... Pois não. Senadora Vanessa. Sem querer abusar de Vossa Excelência, mas eu também cheguei um pouco atrasada da forma como fez... Senador Roberto, eu deveria tê-lo feito no início da sessão, mas aqui não me encontrava, porque entre nós também se encontra o doutor Ícaro Chaves Barreto de Souza, que é diretor do Sindicato dos Urbanitários, portanto, representante dos eletricitários. Se seria possível ouvirmos também esse representante dos trabalhadores para que pudéssemos ter um debate completo? Se Vossa Excelência... Estou com o requerimento pronto aqui. Tenho que ouvir aqui a assessoria. Nós não temos nada contra a manifestação daqueles que estão interessados nesse debate sobre o setor elétrico. A assessoria diz que esse requerimento teria que ter sido dado entrada, como foi do senador Lindenberg, anteriormente, antes do início da sessão, que a gente não teria como deliberar. Mas esse é um preciosismo regimental, eu acho desnecessário para esse momento. Eu não me oponho. Senadora Vanessa, eu não me oponho, eu estou falando no sentido de... Perfeitamente, só de deixar eu, claro. na sua posição, faria o mesmo, por isso que eu estou dizendo. Mas se Vossa Excelência concordarem nossos pares também, acho que seria importante.
Com certeza. Vamos ouvir também. Por favor, encaminhe para mim. Com a palavra, doutor Nelson Rubner, pelo prazo de 10 minutos. Muito obrigado, senador Bezerra. Queria cumprimentar todos os senadores aqui presentes, meu colega de trabalho de longa data, doutor Hélio José, aí, tanto em SEB quanto ANEEL. Realmente, assim, a minha posição, quer dizer, eu tenho algumas posições assim, divergentes com relação à questão, principalmente no modelo que está sendo proposto, num processo de venda da Eletrobras, e que eu acho que eu gostaria de trazer e colocar exatamente para o Senado, porque aqui é o espaço para o debate de quem representa, de fato, a sociedade brasileira, a população brasileira. Então, no fundo, acho que vale mesmo muito mais como alerta para determinados pontos, para discussão, a partir, inclusive, de uma experiência que a gente tem, né? Estou completando esse ano 40 anos, unicamente a serviço do setor de energia no Brasil, trabalhando desde empresa de distribuição. Eu tenho mais de 15 anos só militando entre a ANEEL e Ministério de Minas e Energia, e vivenciei isso tudo. E hoje eu continuo como um estudioso, principalmente da questão regulatória do Brasil e do mundo, acompanhando, porque eu acho que, de fato, quer dizer, ou seja, permanentemente nós temos que ter um avanço e uma mudança regulatória que acompanhe a própria mudança tecnológica, acompanhe a mudança do setor econômico como um todo. Isso acontece e acontecendo no mundo inteiro, principalmente agora com a inserção dessas novas, que a gente chama de novas fontes, a solar, que vai mudar radicalmente. Eu acho que daqui a alguns anos nós não vamos estar discutindo nem papel da distribuidora, viu, senadora? A distribuidora, com certeza, de energia, vão estar cuidando só do fio lá, já muito restrito, e vão ter uma mudança radical, que daqui a pouquinho grande parte da sociedade vai prescindir do fio, daquilo que a gente tem hoje, que é sistemas de transmissão e distribuição, com a sua geração própria de energia a partir de eólica, fotovoltaica, sistema de baterias que vão alimentar pequenos condomínios e muito raramente vão utilizar sistema de fio. Isso não está muito longe de acontecer. Mas o que é uma visão que eu gostaria de colocar? Primeiro, quer dizer, eu participei intensamente da discussão sobre o MP 579, que eu acho que a própria sociedade brasileira, ninguém entendeu direito o que é isso e acha que isso aí é uma maluquice inventada pelos reguladores brasileiros. Então, eu gostaria só de colocar alguns pontos que eu acho que ela é fundamental nesse debate que a gente está fazendo. A famosa MP 579, como tem mistura as consequências da implantação da medida provisória, que é transformada em lei, com o resultado de uma crise hídrica que jamais o Brasil viveu. Ou seja, nós temos desde 2012, quando eu estava ainda na ANEEL, até esse ano continua ainda, todos os anos, com a geração hídrica muito abaixo da média histórica, chegando a determinados áreas, como, por exemplo, o submercado Nordeste, com geração, quer dizer, a afluência de água abaixo de 30%, de 20% de média histórica, o que obriga uma geração térmica muito forte no país e aumenta o custo de energia. Então, mas o que significou isso aí? Quer dizer, na 579, o que foi o tratamento que é dado? Tinha na nossa legislação que todas aquelas usinas, que a partir de 97, com as mudanças dos marcos regulatórios, a partir de 95, 97, elas ganharam, todas as usinas antigas brasileiras, 20 anos a mais de concessão, e as concessões, então, expirariam em 2015. E, pelo nosso marco regulatório, elas não poderiam mais ser prorrogadas. Ou elas teriam que ser devolvidas à União, que licitaria, então, se entregaria e a União daria um fim para isso aí. Esse é o fato. Então, o que se pegou? Todos os ativos já amortizados de usinas hídricas de transmissão, eles foram feitos o quê? O que a gente fez com a captura da rede hidráulica, repassando isso para a sociedade. Ou seja, foi mudado na lei que, em vez de retornar para a União licitar e colocava um novo agente para tomar conta dessas usinas, as usinas, então, deveriam o quê? Se o agente quiser continuar com a usina, ele continua, mas agora passa a ter uma tarifa regulada, definida com as condições que a lei colocou, com custo de operação, manutenção, mas uma remuneração do agente, e é isso que foi colocado nessas usinas, e que permitiu a redução do patamar de tarifas no Brasil, da ordem de 22%, mas que
Hoje, se fosse fazer a conta, ou seja, retira todas as usinas, isso daria 15%, porque naquela época o Tesouro assumiu uma parte também do custo, que seria o custo dos encargos de energia que seriam na CDE e que seriam bancados pelo Tesouro, e depois o Tesouro, com a crise no país, falou assim, não, eu não tenho condição de bancar isso e vou sair fora, e não pagou mais. Então, hoje, na verdade, aquele impacto que tive de redução de tarifa seria na faixa de 15%. Agora, as propostas que estão vindo aqui para discussão com o Congresso Nacional diz não só a questão da privação da Eletrobras, onde no próprio PL, privação de Eletrobras, diz que todas essas usinas que tiveram outorga pela lei, né, originária da MP 579, serão novamente outorgadas, ganharão uma nova outorga por 30 anos, ficando uma parte pequena dessa energia, do resultado da venda, da outorga, da arrecadação do valor. Isso não está explícito no projeto de lei, não diz como vai ser essa outorga. E aí, se isso aí, uma parte fica em forma arrecada para a CDE, que diminuiria na conta de energia, a outra parte, a energia fica livre e vai comercializar essa energia a preço de mercado, de acordo, pelo menos, com a proposta que foi a audiência pública colocada pelo Ministério sobre o novo modelo do setor de energia elétrica. E aí a gente queria só te explicar um pouquinho, Vicente, qual que é o padrão de países que tem muita usina hídrica no mundo. Quem que tem muita usina hídrica? Os países em termos de volume são China, Brasil, Canadá, nessa ordem que está aí na tela aí. Em termos de percentual de participação na matriz, os grandes países, ou seja, que a matriz é genuinamente hídrica, são basicamente Canadá, quer dizer, especialmente algumas províncias canadenses, como Quebec, que é igual ao Brasil, é totalmente hídrico. Por exemplo, Noruega. Então, Brasil, Canadá e Noruega têm um papel muito mais forte. Agora, como esses países tratam disso aí? Você pega nos Estados Unidos têm modelos diferenciados, de estado a estado, de regiões a regiões. Você tem uma área muito grande americana que é operada por uma mistura no Brasil, num operador nacional de sistema com um comercializador, com o CCE, que é a nossa Câmara de Comercialização, que é a PJM, que opera todo um sistema quer dizer, na costa leste e centro dos Estados Unidos, até quase o sul dos Estados Unidos. É uma área que tem uma característica interessante. São basicamente tudo usinas térmicas, aonde faz sentido eu colocar um leilão, por exemplo, como é feito lá, para o dia seguinte. Todo dia tem um leilão de energia, o contrato de energia para o dia seguinte. Mas trata de uma matriz completamente diferenciada. Agora, obviamente, China, não vou nem discutir aqui, porque lá é tudo estatal, né? Não tem muito sentido. Como é que é no Canadá? O Canadá fez isso. Por exemplo, a província de Quebec, que é totalmente hídrico, o que é que ele fez? Pegou uma empresa estatal, que é a Hydro-Quebec, pegou essa empresa, a partir de exigências até do mercado americano, que eles vendem energia para o mercado lá da PJM, você tem que desverticalizar a empresa. Até então, criou a Hydro-Quebec Geração, Hydro-Quebec Transmissão, Hydro-Quebec Distribuição, todas elas estatais, e passou a ter o controle disso. E disse, botou na sua lei, o Hydro-Quebec, você vai entregar aqui para a província... Estou indo para uma audiência fora. Você vai entregar aqui para a província 176 terawatt-horas a preço de custo, tarifa pelo custo. O que você produzir a mais, você pode vender para o mercado americano, pode vender para quem você quiser, e aí você vai ganhar dinheiro com aquilo lá. Mas para a província nossa aqui é preço de custo. O que fez a Noruega? Eu tenho até um linkzinho ali, tem jeito de você clicar para mim aí, naquele link lá na frente da Noruega lá? A Noruega, o seu parlamento lá, colocou lá, desde 1909, colocou na sua Constituição, porque eles descobriram muito cedo que uma usina hídrica, depois de amortizada, o custo de geração é baixíssimo. Então, a sociedade teria que ganhar com isso. Então, o que ela colocou? Colocou o seguinte, depois que você tem a concessão, construiu, amortizou seu investimento, isso aí retorna para a União, vai ser operado por uma empresa estatal norueguesa e vai entregar energia para mim a preço de custo. Eu vou fazer política industrial, vou fazer política para o cidadão, reduzir a conta de energia, é essa a proposta. Não tem nada muito diferente do que a gente fez na tal da 579, que tanta polêmica deu quando misturou o efeito da crise hídrica que a gente teve no Brasil. Pode voltar, por favor, clica naquele retorno lá. Vou pedir uma extensãozinha aí.
O outro país que eu gostaria de citar é a questão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o berço de todos esses modelos regulatórios liberais, onde tem toda essa competição. E como é que os Estados Unidos tratam as suas usinas hídricas? Se puder clicar lá rapidamente, isso aqui tem só um gráfico aí, esse gráfico é do Departamento de Energia americano, onde mostra que 73% da capacidade hídrica americana, das grandes usinas, e aí estão todas as grandes usinas americanas, todas, sem exceção, pertencem ao Estado americano. E eles fazem política com essa energia. Isso é tarifa pelo custo, sendo que em torno de 20 mil megawatts está ali, ó, que tem aquele USACI lá, é o Corpo de Engenheiros do Exército Americano que opera 20 mil megawatts de usinas americanas. Isso é colocado. Ou seja, ninguém brinca com isso. Você vai competir no mercado de PGM com usina térmica. Lá, o combustível ele compra, vai abaixar e colocar e vai tentar reduzir preço. Embora não tenha nenhuma verificação em nível mundial de redução de preço a partir dessas políticas regulatórias. Nenhuma. Isso aí pode consultar, todos os universitários aí vão colocar. Pode retornar, por favor? Eu tenho que correr mais, senão eu começo a campanha apertando muito mais aqui. Por favor, retorna o link lá. Então, o que esses países fazem? Todas as usinas são usinas na base e nós temos casos. Se vocês pesquisarem aí, tem uma indústria brasileira, aliás, da minha terra, de Minas Gerais, a Rima Metalúrgica, que trabalha só com minerais mais de ponta, que levou uma planta de desenvolvimento de silício, ela não conseguiu um contrato de energia no Brasil que permitisse desenvolver sua planta, ela recebeu duas propostas. Uma da província de Quebec, a outra do Vale do Tennessee, nos Estados Unidos, o estado do Tennessee, para se implantar lá com tarifa subsidiada dessas usinas hídricas que eles usam para fazer política. Vocês podem consultar, essa planta está sendo implantada no estado do Tennessee e o Brasil daqui a pouco vai importar bateria de celular e célula fotovoltaica para poder dar nossa Rima que está lá instalada no Tennessee, nos Estados Unidos. Por favor, continuando aqui. Continuando, quer dizer, mas a gente fala muito aí, a MP579 fez disparar a conta de luz, não vou perder tempo com isso aí não, quer dizer, eu já coloquei isso. Na verdade, a nossa legislação dizia o seguinte, acabou as concessões, se não tivesse feito aquilo ali, a Eletrobras ficaria sem todas as suas concessões, que teriam vencido até 2016, e não poderia mantê-las, se fosse por valor de cota, fosse por qualquer valor, ou seja, perderia, votaria para a União, licitaria e, pela lógica, quisesse colocar. Então, a minha visão, que eu acho que é mais crítica, ou seja, acho que além das razões que eu acho que todos esses países, como eu coloquei aqui, que tem muita geração hídrica, usam para defender e manter estatais essas empresas, a sua geração hídrica, eu defendo que a Eletrobras, enquanto agente pública de controle do Estado brasileiro, ela tem um papel fundamental, inclusive com a evolução do modelo regulatório. O nosso próprio modelo hoje de expansão, ele é baseado numa competição, que o secretário executivo elogiou aqui, que o Tarcísio colocou, o resultado dos leilões de transmissão, de geração, aonde o quê? A competição que leva a uma redução do preço, tanto de transmissão quanto de geração. Mas, e aí? Precisa da Eletrobras para ter essa competição? Eu acho que tem dados que acho que na minha vida profissional eu consegui ver. Entendeu? Isso aqui, por exemplo, são resultados de leilões de transmissão. Aí essa tabela que está aí muito separada, que esse modelo nunca foi modificado. O mesmo até hoje, a gente licita a transmissão pelo quem oferece a menor receita permitida. Até 2002, a Eletrobras não participava dos leilões, elas estavam no PND. Então, ela não tinha participação. A partir de 2003, foi retirado do PND, passou a participar dos leilões. É só ver os deságios que houveram nos leilões sem a Eletrobras, os deságios que houveram nos leilões com a Eletrobras. E é escandaloso os resultados aí que a gente pode ver. Então, participação em leilão. E leilão de geração? Eu peguei aqui 3 exemplos só, mas todas elas são muito semelhantes, mas são as grandes usinas que nós citamos nos últimos anos, Santo Antônio, Giral e Belo Monte. E eu falo isso porque Santo Antônio, eu estava como ministro interino, coordenei todo o processo de leilão e os dados que eu estou colocando para vocês aqui, se esse Senado quiser, eu venho aqui, acho que falo até numa reunião mais reservada, o que é que de fato aconteceu num processo de leilões desse, onde tentou-se impor
ao governo brasileiro que essas usinas não tinham como ser construídas por menos de R$140, esse era o valor mínimo que ia ser construído. A gente insistiu, foi muito difícil fazer esse leilão, tivemos que quebrar uma série de cartéis organizados por construtores junto com as grandes empresas que são responsáveis por fabricar os geradores, as grandes máquinas dessas usinas, e para conseguir fazer o leilão. Para isso, tivemos que fazer ações judiciais e até no STJ para desmanchar acordos que tinha de favorecimento exclusivo de equipamentos, de GE, Alstom, de todas as grandes empresas mundiais que fabricam esses equipamentos, para um único consórcio participaria nesse leilão e permitiu uma concorrência de fato. Como é que teve a concorrência? Liberamos empresas do Grupo Eletrobras para participar em consórcios diferentes, junto com empresas privadas, são consórcios privados, para permitir existir o leilão. E conseguimos um resultado que não parece muito significativo, senador Raupp, que é reduzir de R$140 para R$62 o resultado do leilão, ou 59 na usina de Jirau. Parece pouquinha coisa, né? Só que essas usinas, elas têm 2.000 e tantos megawatts médios de capacidade instalada. Eu vou deixar aqui a continha, que eu não vou ficar fazendo para vocês, do que representa isso, essa economia, essa redução de custo do leilão, de R$140 para R$62, de R$78, dessas duas usinas, Santo Antônio e Jirau. Significa em torno de 1 bilhão quase por ano, ou seja, são 25 bilhões no contrato de 30 anos da usina de Santo Antônio e 28 bilhões de reais que a sociedade deixa de pagar na tarifa de energia do país quando nós licitamos com a presença dessa empresa. A mesma coisa aconteceu com Belo Monte. Belo Monte foi muito mais drástico, quando, inclusive, na segunda-feira, véspera do leilão, que seria dado seria na terça-feira, todos os elementos de governo e agência foram convocados na Casa Civil para discutir a suspensão do leilão, porque todos os agentes colocados pelas as grandes empresas de construção que deram os valores de EPC tem 2 minutos muito altos. Então, deixa eu correr aqui mais ainda. E isso ainda seria inviável o leilão. Aquele link lá, então não vou nem fazê-lo, é simplesmente mostrando manchete de jornal quando as grandes empresas nacionais se declararam fora do leilão, que na última hora votaram, impuseram o preço, o valor da EPC e quiseram que o governo cancelasse o leilão. Esse leilão só aconteceu porque a Chesf e a Eletronorte fizeram um consórcio com empresas privadas e fundos de investimento, participaram do leilão, ganharam o leilão sem a contratação do EPC, sem empresa para fornecer o serviço, tiveram contratar tudo depois e o leilão saiu a R$78 o megawatt-hora. E o resultado foi uma economia para o país de quase 2 bilhões de reais ano na tarifa do consumidor, ou 60 bilhões de reais. Ou seja, só essas 3 usinas estão falando de 113 bilhões. E tem muitas outras usinas. Só correndo aqui para finalizar, ou seja, mas se mesmo assim, ou seja, até para enxugar gelo do déficit do Tesouro, o governo quiser privatizar, o que pode acontecer isso? Primeiro, haverá um impacto, e aí eu falo, mínimo, isso o ANEEL colocou na audiência pública do Ministério de Minas e Energia, se essas usinas todas que está no processo aí, na proposta do projeto de lei da Eletrobras, forem novamente receber uma outra outorga, vão receber uma outra outorga, e essa energia delas, se voltasse para o mesmo valor que elas tinham antes da MP 579, daria um impacto de 8% direto na conta de energia. Ah, não, mas não vai ser assim, porque nós vamos vai ter um valor de outorga, como foi colocado pelo secretário executivo aqui, que no projeto de lei não especifica que valor é esse, nem como vai ser colocado isso. Se for para esse restante das usinas, que lá fala que uns 30% seria para a CDE, o restante vai ser vendido no mercado, a preço de mercado. Esse valor vai ser muito maior. Então, como eu não estou hoje nem em ANEEL nem nada, o que eu solicitaria? Consultem a ANEEL, formule o questionamento para a agência que calcula tarifa de energia. Escuta, se essa energia, então, que vai receber nova outorga, for vendida por tal valor, qual que é o impacto que dá na conta de energia? Só para mostrar um resultado prático disso, isso aqui é o resultado divulgado pelo governo, do resultado da venda de 4 usinas da CEMIG, que foram vendidas porque não renovaram a concessão pela 579. O governo arrecadou e comemorou, claro, muito isso, quer dizer, o Tesouro mais ainda, 12 bilhões de reais para o Tesouro. Então, eu fiz uma pequena
construção ali, eu acrescentei uma coluna, a única coisa que não está na divulgação do governo é a última coluna dessa tabela e as duas amarelas no final, aonde eu peguei o valor arrecadado lá pelo Tesouro e um valor, então, que eu calculei de reais por megawatts, como se eu estivesse construindo essa usina novamente. E comparei com o valor de Belo Monte. O valor que o governo arrecadou como outorga para essas usinas daria para eu construir, equivalentemente, com a potência de Belo Monte, 2 Belo Monte. Só que Belo Monte, o cara compra o equipamento, corre todos os riscos de tudo quanto é coisa, regulatória, invasão de usina, não sei mais o quê, coloca o seu dinheiro lá, com todos os riscos, para vender energia para a sociedade. Aquelas usinas ali, o agente pegou direto aquelas usinas, no outro dia está faturando, recebendo, vendendo para a sociedade. E a tarifa dessa energia, que pela MP 579 seria da ordem de R$40, ela foi para em torno de R$150. Só para conhecimento de vocês, no estado do meu nobre senador aqui, no estado da Bahia, a Coelba teve um reajuste tarifário no mês passado. Ela teve um impacto de reajuste de 3% na tarifa dos baianos, unicamente pela incorporação do custo dessas 4 usinas, só da parcela dessas usinas que estão no mix de compra da Coelba. É bom para vocês alertarem a sociedade baiana aí. Então, no fundo, o que é? Vendemos as usinas, 3 multinacionais controladas por governos estrangeiros, e é o que vai acontecer com a Eletrobras. Quem vai comprar? O chinês, ou a Enel, controlada pelo governo italiano, ou a Índia, controlada pelo governo francês. Pagaram antecipadamente ao Tesouro Nacional, que eu coloco, para mim, isso é um imposto de 12 bilhões de reais, e que vai receber, quer dizer, vai receber do consumidor brasileiro durante 30 anos na tarifa de energia. Estaremos pagando, todos nós aqui presentes, 12 bilhões de reais a mais na tarifa de energia com a venda só dessas 4 usinas. Imagina vender todos os ativos da Eletrobras que foram parte da 579. Tá? Então, e a minha visão é que na hora que se eu fizer isso aqui, as tarifas do Brasil vão explodir principalmente com efeito de combinado de venda dos ativos da Eletrobras com o modelo que está sendo proposto, que é um modelo baseado, por exemplo, no mercado da PDM, com leilão diário de energia, separação de lastro. Primeiro, que eu não construo mais energia. E segundo, na hora que eu boto para vender isso aqui no mercado, primeiro, nossa matriz é 70% hídrica, minha gente. Sendo que tem poucos agentes, a própria Eletrobras controla quase a metade disso aí. Ela impõe o preço que quiser ao mercado de energia brasileiro. Ou seja, essa fonte tem um custo de geração baixíssimo com essas usinas amortizadas. O proprietário, o novo dono da nova Eletrobras, aí, como estão colocando, com 2 ou 3 grandes usinas, ele impõe o preço que quiser. Itaipu, 2023, acaba o pagamento, vai custar R$10 o megawatt-hora, o custo de geração de Itaipu. Ela vai chegar aqui no modelo brasileiro, pelo menos do nosso lado, a gente pode tentar impor, mas se estiver privatizado não tem jeito. Mas os paraguaios, pelo menos, e a gente não atende o mercado brasileiro sem Itaipu, ele vai chegar o seguinte: a minha energia custa R$500 o megawatt-hora. Sabe o que nós vamos ter que fazer? Pagar, porque nós não fechamos a demanda do Brasil, ou seja, não atendemos a demanda do Brasil sem só Itaipu. Se eu juntar, comprar a Eletrobras, pegar só Belo Monte e Tucuruí, 2 usinas, ou as empresas da Chesf, também eu imponho o preço que eu quiser. Se todo mundo declarar as usinas hídricas do Brasil no mercado, vamos, leilão hoje, fornecer energia para amanhã, o meu valor é R$500 o megawatt-hora. O que nós vamos fazer? Nada, pagar. Então, eu acho que deveriam fazer uma consulta isso aí, por exemplo, para o regulador, calcula a tarifa e tal. Se o cara botar um preço de R$300 para essa parte dessa usina, qual o impacto que vai dar no custo de energia no Brasil? Então, eu acho que, assim, a minha função aqui é fazer isso, ou seja, eu acho que permanentemente temos que evoluir, tem espaço para colocar essa competição, por exemplo, na parte térmica, que eu acho que está mal resolvida do mercado brasileiro, dá para evoluir nessa regulação, tem muita coisa que pode ser feita, tem problemas na própria 579, na regulação, que o mundo vai mudando, que precisam ser evoluídos, precisam avançar na regulação, mas, ou seja, vamos fazer com mais cuidado isso, ou seja, quem está propondo isso aí, pode ler lá, que todos os livros, todos os formuladores, toda essa política de regulação que coloca a competição no setor de energia, eles botam lá, que é o quê? Primeiro,
Quais as condições para fazer isso? Eu tenho que ter uma desverticalização total. Por exemplo, Eletrobras geração tem que separar de transmissão. Tem que separar de transmissão. A distribuição também e comercialização. E tem mais, que a Comunidade Europeia já definiu nas suas diretivas da Comunidade Europeia e que ninguém consegue implantar. Por quê? Porque as grandes empresas estatais pertencentes a cada nação europeia não deixam implantar. Que é o quê? É a desverticalização total e a obrigação de quê? Primeiro, quem é dono de ativos que a gente chama no setor de fio... concluir que já foi dobrado o tempo e tem mais. E depois, no final, ainda vai ter as indagações dos senadores ainda. Quem é dono, por exemplo, de geração e transmissão não pode ser dono nem de comercialização, nem do ativo. Então, quem é dono de geração não pode ter comercializadora. Então, todas as empresas no Brasil que são donas de geração e que comercializam energia não podem fazer isso. Então, primeiro, vamos cumprir os pré-requisitos, depois propor uma transformação maior, mais avançada no setor. É isso. A questão é... Sugestão é simplesmente a gente refletir, colocar isso mais e, quem sabe, até consultar o cidadão brasileiro, já que isso nunca foi levado a uma instância e questionado a população brasileira. Obrigado, ministro Nelson Rubner. Obrigado a todos os palestrantes aqui convidados. Antes de passar a palavra ao Dr. Ícaro Chaves Barreto, diretor do Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal, vamos aqui abrir uma exceção e conceder a palavra por 5 minutos, mas eu vou colocar, antes, porém, em votação um requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Eduardo Braga, com fundamento extra pauta. Tudo bem. Com fundamento no inciso 2º do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência a realização de audiência pública para debater as condições da BR-364, senador Jorge Viana. Se Vossa Excelência quiser também subscrever esse requerimento, estou convidando, para não convocar, estou convidando o ministro dos Transportes para uma audiência pública com o ministro Maurício Quintela, dos Transportes, Dr. Walter Casimiro Silveira, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, para falar sobre a BR-364. Sei que a Vossa Excelência tem interesse nisso também. Tenho todo o interesse e gostaria de subscrever. Burgas, que é o vice-presidente dessa comissão, o senador Eduardo Braga, o senador Ivo Cassol e todos os senadores do Norte, porque as nossas BR, sobretudo lá no Norte, nós estamos debatidos aqui nesta comissão e até no plenário do Senado, a situação drástica que se encontra as nossas BR no Norte do Brasil. Eu acabei de, inclusive, agradeço muito, peço licença a Vossa Excelência, de apresentar requerimento li no plenário do Senado, exatamente nesse sentido, então gostaria muito de subscrever esse requerimento e formalizar a minha participação. Em discussão o requerimento, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver a favor, fique como estão. Aprovado. Muito obrigado. Com a palavra, senhor Ícaro Chaves, por 5 minutos. Pode falar aí da bancada mesmo. E eu convidaria o senador Eumano Ferreira, se pudesse me presidir a sessão, que eu tenho uma audiência agora às 11h30. Senador Wildo Moraes. Wildo Moraes? Senador Wildo. Wildo Moraes, perdão. Senador Wildo Moraes. Obrigado. Vai ter que sair também. O senador Eumano vai ter que se retirar também. Obrigado, senador Eumano. Muito obrigado. Posso ir, senador? Então, gostaria primeiramente de agradecer à senadora Vanessa Graziotin e a todos os senadores por terem permitido a oportunidade dos trabalhadores colocarem também a visão deles. A gente que trabalha todos os dias para manter esse sistema elétrico brasileiro funcionando, que é um orgulho que a gente pode ter como brasileiros de ter construído o maior sistema interligado do mundo, um sistema baseado em energia limpa, energia renovável e que não é motivo para a gente sentir vergonha, pelo contrário, de se orgulhar da capacidade da engenharia e da capacidade do povo brasileiro que ao longo de décadas construiu esse sistema que hoje é referência no mundo inteiro. Dos grandes países do mundo, o Brasil é o que tem a matriz energética mais renovável e isso é um motivo de orgulho.
Bom, é uma pena que o senhor Paulo Pedrosa não esteja aqui. Realmente é lamentável que ele não esteja, porque um debate é importante que se faça olho no olho. Não como o governo vem fazendo atualmente, contratando sem licitação uma empresa de comunicação que tem por objetivo denegrir a imagem da Eletrobras. É a primeira vez que eu vejo uma empresa contratar um serviço de comunicação para denegrir a própria imagem. Aliás, é o que o próprio presidente da Eletrobras vem fazendo dioturnamente. Não faz outra coisa a não ser denegrir a imagem dessa empresa e dos trabalhadores. Isso é lamentável. Sobre algumas colocações que foram feitas aqui pelo senhor Paulo Pedrosa, primeiro, a questão do risco hidrológico. Dizer que o risco hidrológico vai ser comportado pelas empresas. Ora, pessoal, nós estamos vendo uma discussão agora no governo federal de uma repactuação do risco hidrológico. Na verdade, uma repactuação. Porque esse risco hidrológico já foi repactuado antes, porque as empresas geradoras tiveram prejuízos, e agora, como algumas não quiseram assumir esse compromisso, vão querer repactuar de novo. Passando para quem esse risco? Para o consumidor, como sempre. Porque quando as usinas estavam com sobras de energia, da energia secundária, elas ganharam dinheiro. Isso eu falo das empresas privadas também. Ganharam muito dinheiro. E naquela época ninguém quis repactuar risco nenhum. Agora, quando as empresas sofrem prejuízo, esse prejuízo é passado para o consumidor, na forma das bandeiras tarifárias. Então, essa história de dizer que o risco hidrológico agora vai ficar com o novo proprietário da Eletrobras, isso é uma balela. Porque a gente sabe como que as coisas vão funcionar no futuro. Aliás, já funcionam hoje. Com relação aos recursos apurados da CDE, é um absurdo. Então, o consumidor vai ter que pagar na tarifa pela descotização, e aí, depois, uma parte desse dinheiro que ele pagou na descotização, que vai voltar na forma da CDE, como assim? A nova Eletrobras tira o dinheiro do povo e depois devolve um pouco do dinheiro e dizem que isso é uma vantagem. É inacreditável. Qualquer estudante do 6º ano sabe fazer esse cálculo, sabe que isso é um absurdo. Isso é um tremendo engodo. Com relação aos ganhos, né, que se fala como se fosse uma religião, dizer aqui que o simples fato de privatizar vai aumentar a eficiência. Eficiente é interligar a Amazônia. E quem fez isso foi a Eletrobras. Eficiente é colocar de 2003 até 2016, 15 milhões de brasileiros que estavam na escuridão no sistema elétrico. Isso é eficiente. Eficiente é vender a energia mais barata do Brasil. Eficiente vendendo o megawatt-hora a R$200, até eu sou. Agora eu quero vender a R$40 o megawatt-hora nas usinas cotizadas, como a Eletrobras faz. E mesmo assim, apresentando lucros de 2016 e 2017. Isso é ser eficiente. Outra coisa que foi colocada aqui também, que é importante a gente lembrar, de como... Porque nós não estamos tratando aqui de um processo de privatização, nós estamos tratando de um escândalo. Por isso que é importante a iniciativa do senador Hélio José e dos outros senadores que subscreveram essa CPI, porque é nesse aspecto que nós temos que tratar, como uma investigação de um escândalo que está sendo cometido. Porque a própria Fiesp diz, a própria Fiesp, cara, isso aqui não são os trabalhadores, não são os sindicatos que estão trazendo esse dado. Por ano, só o processo de descotização que está embutido nessa privatização criminosa vai render ao feliz proprietário, provavelmente o Grupo 3G, de onde é oriundo o senhor Paulo Pedrosa, aliás, ao feliz proprietário da Eletrobras, 13,2 bilhões por ano. Ou seja, o governo vende uma empresa que vai faturar por ano a mais 13,2 bilhões, que tem um crédito a receber de 39 bilhões com relação ao sistema das indenizações que ficaram remanescentes da MP 579, um faturamento de 13,2 bilhões por ano, que vai dar 396 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de concessão, por 12 bilhões. Isso não tem outro nome que não seja um escândalo. Um crime contra o país, contra a soberania nacional e contra a economia popular também. Por isso, deve ser investigado por uma CPI. Nós não podemos achar que isso é um processo normal. E dizer que a Eletrobras e as outras empresas estatais são ineficientes, além delas cumprir o papel social delas, que, aliás, é para isso que a empresa estatal é criada, para cumprir um papel social, para levar infraestrutura para o país, para levar energia para as pessoas que precisam. Além disso, a Eletrobras, só a Eletrobras, de 2002 a 2016, pagou. Ela não recebeu, ela pagou, em média, à União, a título de dividendos, 934 milhões de reais por ano.
e vão doar isso para grupos empresariais, de onde, aliás, são oriundos grande parte dos representantes do Ministério das Minas e Energia, da própria Eletrobras, por 12 bilhões. Isso não tem outro nome que não seja um crime contra a soberania nacional, um crime contra a economia popular. Por isso, eu acho muito importante a gente debater isso no nível que deve ser tratado os crimes, ou seja, numa CPI. Então, eu queria dizer também, com relação à dívida que tem sido dito, então, a Eletrobras, das distribuidoras, a Eletrobras vende 6 distribuidoras, cada uma por R$50 mil, que eu acho que o veículo da maioria dos senhores vale mais do que isso, por R$50 mil, e a Eletrobras, que vai vender por esse montante absurdo de dinheiro, vai ficar com 11 bilhões de dívidas, e mais os créditos da CCC, que, na verdade, provavelmente são débitos, da ordem de 9 bilhões de reais. Ou seja, vai vender uma empresa por R$50 mil, 6 empresas por R$50 mil, e vai assumir a dívida dessas empresas da ordem de até 20 bilhões de reais. Por isso, pessoal, por isso que muitos acionistas minoritários da Eletrobras votaram contra. Os que votaram a favor é porque estão verificando que vender as distribuidoras é condição para eles ganharem dinheiro depois, com o crime da descotização e da privatização da Eletrobras. Mas nenhum empresário faria um negócio desse. Tudo isso por R$50 mil mais uma promessa. A promessa de investir 13 bilhões. Agora, pessoal, vamos lembrar do que aconteceu com o Grupo Rede, que também comprou distribuidores do Pará, do Mato Grosso. Já passou os seus 10 minutinhos, só para encerrar. Conclusão. Sim, senhor, concluir mais um minuto só. Que comprou as distribuidoras do Pará e do Mato Grosso e que a CELPA depois foi devolvida. E esse Grupo Rede não honrou nenhum dos seus compromissos. E os proprietários do Grupo Rede estão muito bem, enquanto a população do Pará amarga até hoje apagões. Vamos lembrar do que aconteceu com a CELG, que foi privatizada recentemente, onde o município de Catalão passou 3 dias sem energia elétrica depois da privatização. E a tarifa aumentou 17%. Só a título de comparação, aqui em Brasília, a SEB teve autorização da ANEEL para aumentar a tarifa em 7%. E na mesma semana, a CELG de Goiás, recém-privatizada, teve autorização para aumentar a tarifa em 17%. 17%. Então, essa é a eficiência que querem trazer para o país. Muito obrigado. Não permitimos manifestações, viu? Eu agradeço as palavras do Ícaro e gostaria de comunicar também ao senhor Tarcísio Gomes de Freitas, que tem uma reunião agora também no mesmo horário, que vai se ausentar, mas as perguntas foram direcionadas aos senhores senadores, ele vai encaminhar as respostas para cada um de vocês. Eu passo a palavra ao primeiro inscrito aqui nas perguntas, o senador Jorge Viana. Eu queria cumprimentar, agradecer a vinda dos nossos convidados e lamentar que, eu compreendo, o doutor Tarcísio tem que sair, o doutor Paulo teve que sair, mas quando é que o Senado vai poder debater com aqueles que estão vendendo o país se isso é um bom negócio ou um mau negócio para o país? Lamentavelmente, é esse o resultado quando nós temos um governo que não passou pelas urnas, que não dividiu com a sociedade brasileira suas teses, suas propostas. Eu compreendo, certamente o doutor Tarcísio tem, de fato, afazeres. E eu estou separando, são profissionais, estão trabalhando, são servidores, mas o que está em jogo aqui é a soberania do país, é a estratégia de desenvolvimento do país. Não é outra coisa. Nós não estamos falando de um setor qualquer, nós estamos falando de um setor estratégico, num país estratégico. Estamos falando de energia. No mundo atual, não dá nem para pensar em querer andar para algum lugar sem ter a questão da energia como uma questão central de um país, como uma estratégia central. Eu ouvi aqui o ex-ministro, ex-dirigente da ANEEL, um especialista na área, a fala do Dr. Nelson Rubin. Se tivéssemos vivendo um período de seriedade no Brasil, pararia todo o processo de privatização e viraria um caso de polícia, imediatamente, para ver se não estão fazendo negócios para os próximos 10, 15, 20 anos em nome do patrimônio do Brasil. Um assessor da presidente da República foi pego com uma mala lá em São Paulo, correndo na rua. E o Ministério Público Federal
identificou um negócio feito por esse mesmo assessor especial do atual presidente, de que ele estava fechando um negócio para receber dinheiro durante 20 anos, toda semana. Agora, quanto que vale mesmo, senhor Nelson Rubio? Quanto que valeria mesmo o patrimônio que nós... Aí uma estimativa, Vossa Senhoria pode dar da Eletrobras. Que eu saiba, foi investido mais de 400 bilhões nos últimos anos ou décadas. 400 bilhões de investimentos. Que eu saiba, no ano de 2016 para 2017, ela deu lucro de 3 bilhões. Ora, 3 bilhões vezes 10, estou pegando só uma década, dá 30. Conta de padaria. Estão pegando esse patrimônio estratégico e oferecendo por 12. 12 bilhões. Eu não sei. Querem algo mais explícito de que estão pondo o Brasil à venda do pior jeito? Porque eu não sou estatizante. Eu não tenho nenhum problema de discutir tamanho de Estado, eficiência de Estado, cobrar e exigir, e setores que a iniciativa privada pode agir melhor do que a estatal, ótimo. Aliás, nós temos que fazer isso permanentemente, senador Wilder. Vossa Excelência sabe que eu penso assim. Agora, eu não posso pegar, no pior momento da vida nacional, e vender o pouco patrimônio que o Brasil tem, e principalmente falando de um patrimônio estratégico. Eu toparia vender, se a maior potência econômica do mundo fizesse isso. Os Estados Unidos jamais venderia a geração hídrica dele. Jamais. 75%, acabou de ser provado aqui, da geração hídrica é estatal nos Estados Unidos. E os chineses? Qual é o país que mais cresce hoje no mundo, que todos nós vamos visitar quando podemos, para tentar aprender alguma coisa ou entender? É a China. É um país que o Estado é bem fraquinho, é? Passou tudo para a iniciativa privada. Tem excesso de controle do Estado, de plano, de planejamento. Aí nós pegamos um governo sem plano, sem projeto de país, e põe uma banquinha de 2 metros, aliás, não dá nem 2 metros, 1,5 metros lá no Palácio do Planalto e anuncia venda. Olha o que é que nós vimos aqui, 170 ativos brasileiros entre concessão e venda e leilões. Gente, numa correria que dá dó de entender. O senador que está presidindo essa sessão é um empresário de sucesso. Eu duvido que no pior momento da empresa dele, ele querendo salvar o negócio dele, ele fosse vender. Tem que encontrar a solução para pelo menos recuperar o valor de venda do patrimônio para poder aí sim fazer algum negócio que seja razoável. Pegar 400 bilhões de investimentos e vender por 12, quando é patrimônio do povo brasileiro, que dá lucro. Vamos consertar. Gente, estão confundindo um período. Eu sou presidente da Comissão de Mudança Climática. Nós estamos vivendo um período experimentando os primeiros efeitos da mudança climática. Nós vivemos gravíssimos períodos de crise hídrica no Brasil. Sabe qual era a capacidade de geração das hidrelétricas do Nordeste esse ano? Menos de 50%. Por quê? Porque o sistema não funciona? Não, porque o rio estava seco. O rio estava seco, não choveu. Brasília está vivendo racionamento de água. Vou presidir a comissão do Fórum Mundial de Água, o 8º Fórum. Nós conhecemos o assunto. Aí vem alguém e faz uma propaganda, diz que o problema não é um problema de gestão. O problema é da Eletrobras. A 795, claro que tem problema naquela medida. Nós perdemos uma bela oportunidade de fazer um grande pacto nacional. Porque é simples de entender. As hidrelétricas as empresas pegam e constroem uma hidrelétrica. Aquilo tem um custo para poder pagar os investimentos. Passou o período do custo. A hidrelétrica está sem custo nenhum, a energia pode ser vendida a preço de custo. Olha que negócio fantástico, depois de 20, 30 anos nós chegamos e vamos ter Itaipu. Perdemos essa janela, não fizemos direito, entramos no meio com a crise hídrica. Nós estamos aí trabalhando a geração do Nordeste, foi eólica, foi vento, 50%. Agora isso está sendo mascarado pelo governo, nas propagandas oficiais, e eu, sinceramente, eu queria ouvir aqui do senhor Nelson um aprofundamento. O senhor falou que quando a Eletrobras começou a participar das concessões e leilões no governo do presidente Lula para cá, o ágio e deságio, como é que funcionou isso? O Brasil perdeu ou ganha dinheiro com a presença da Eletrobras? É um ponto importante de nós
debatermos aqui, eu peço licença, senador Wilder, e que aprofundasse um pouco mais isso. O que é que fazem os países quando estão debatendo uma questão estratégica como são os recursos hídricos? Olha, eu vi a dificuldade que foi para o Brasil vencer os problemas de licenciamento para construir Jirau e Santo Antônio e Belo Monte. Vocês acham que essas empresas chinesas, que são eles que estão comprando, chinesa, francesa e italiana, eles vão construir usina hidrelétrica no país com facilidade, gente? Nós temos que ter o Estado brasileiro para poder ver, para cuidar do meio ambiente, para poder vencer os desafios que tem pela frente. Nosso Brasil ainda é muito desigual e muito injusto ainda. E eu queria encerrar dizendo que se esse modelo estratégico de geração e distribuição de energia fosse todo privatizado no Brasil, nós jamais teríamos o Luz para Todos. Jamais teríamos. Um programa de inclusão social. Nós tiramos dezenas de milhões de pessoas da escuridão, de famílias da escuridão, graças a uma ação de política. Porque o nosso país ainda é muito desigual. Aí nós não pegamos um país desigual, onde a infraestrutura está toda concentrada no Sul e Sudeste, aí amaldiçoamos o Norte e o Nordeste e botamos na iniciativa privada, que jamais vai cuidar lá. Como disse aqui o senador Raup, jamais alguém vai querer, ou tão cedo alguém vai querer, a concessão da BR-364 entre Porto Velho e Rio Branco. Se não for um governo sério, pegando e misturando a Dutra com a BR-364 entre Porto Velho e Rio Branco, fazendo uma política de misturar osso com carne, nós vamos ficar com osso e alguém vai ficar com filé. Esse é o país que a gente vive. Eu, sinceramente, acho que esse depoimento hoje aqui, com todo respeito às autoridades que falaram em nome do governo, mas nós estamos bem próximos das eleições. Esse processo tinha que ser suspenso, por todas as razões. Eu queria que esse Tribunal de Contas da União, com alguns membros que forjaram o impeachment sem crime de responsabilidade, que o Ministério Público Federal, que o Judiciário Brasileiro se arvorasse agora ao moralismo, de verdade, e parasse todo esse processo para que nós discutíssemos. Eu não sou contra discutir venda de ativos, inclusive vinculados ao setor elétrico, mas que seja discutido, que seja debatido, que seja conversado com os funcionários e que atenda o interesse nacional. Só isso. Eu peço que, quando possível, o senador, o ex-ministro Nelson Rubens possa aprofundar um pouco mais sobre esse modelo que tem e sobre a estratégia dos países quando se trata de energia elétrica, especialmente geração hídrica.